A gente vai um pouquinho. Bom, basicamente, então, a gente começou com o tema de autoconhecimento, para a gente começar a se posicionar, que às vezes é muito difícil saber por onde começar, né? Eu gostei muito das respostas de vocês, deu para conhecer um pouco melhor cada um, as ambições de cada um. São realidades bem diferentes, então achei bem legal isso. É, hoje a gente vai falar um pouquinho mais mão na massa, vai ser um meio termo ali entre ambição e mão na massa. E aí a gente vai fazer mais uma sessão no final dessa semana, na quinta-feira. E aí essa vai ser bem mais mão na massa, tá? Então aqui a gente vai falar sobre um pouco mais sobre o mercado, como entrar, estratégias para entrar no jogo. Basicamente, o cronograma de hoje vai ser a gente vai falar sobre os tipos de vaga, porque nem toda empresa é igual, nem toda empresa anuncia vaga da mesma forma, nem toda empresa sabe como está anunciando as vagas. A gente vai falar muito sobre o LinkedIn, para que ele serve. Não sei se vocês já têm, já usam, e um pouquinho próximos passos, beleza? Então, quais são os tipos de vaga, né? Assim, a maior parte das pessoas procura estágio de um jeito que não é muito eficiente. Normalmente a gente pensa direto em sites de vagas, agregadores, a gente tem alguns exemplos, né? Gupy, LinkedIn, vagas.com, 99 Jobs. Tem alguns Instagrams focados nisso. Só que o problema dessas vagas é que normalmente você entra no meio da selva, né? Você tem um conjunto de, às vezes tem mais de 1.000 pessoas aplicando para vagas, principalmente quando a empresa divulga muito. E, e aí, enfim, depois a gente vai entrar um pouco no passo a passo, mas aí sempre tem uma triagem inicial, na qual eles vão procurar pelos, algumas palavras-chave no seu currículo, e aí você entra no funil, né? Tem, sei lá, 1.000 pessoas entrando, e aí você vai passando fase a fase, e eventualmente pode ter um resultado positivo, mas nem sempre as empresas têm o cuidado de te dar muita clareza do que está acontecendo, às vezes você não recebe nenhum retorno, isso gera uma certa frustração. Só que a gente, para entender a proposta otimizada, a gente tem que entender um pouco o perfil de cada empresa, né? Normalmente, quando são empresas grandes, elas têm um RH estruturado, tem processo, e aí eles anunciam nessas grandes plataformas. Mas a maior parte das empresas, às vezes, é um profissional, um grupo pequeno de profissionais, e às vezes eles precisam de alguém para contratar, e aí vai virar para um colega e falar: Olha, você tem alguém para indicar? Ah, pô, conheço um menino que estudou comigo, ou conheço alguém que fez iniciação científica comigo, ou tem um primo que tá fazendo engenharia, a pessoa é boa, o primo ou prima, né? Então, para a gente poder virar um pouco de cabeça para baixo, essa ideia de como achar as vagas, a gente vai colocar aqui quatro tipos de vagas, tá? E aí, basicamente, a gente tem a rede quente, que é o histórico real. Então, às vezes você já trabalhou, por exemplo, numa iniciação científica com um gestor e a pessoa gostava de você. Ou às vezes você tem um professor, ou às vezes você tinha um outro trabalho que não tinha a ver com o seu curso superior, mas que a pessoa te achava bom. Pode ser até família nesse caso também. Poxa, às vezes você tem um primo que tem uma empresa, enfim. Então, a rede quente são pessoas que você tipicamente já conhece, tá? A rede fria também são pessoas e conexões, só que normalmente são pessoas que você não conhece. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, eu queria entrar numa empresa e aí eu descobria quem eram as pessoas no LinkedIn, mandei uma mensagem. Já aconteceu ao contrário também. Uma vez eu estava trabalhando numa grande construtora e aí uma pessoa que eu não conhecia me mandou mensagem no LinkedIn, falou: Olha, nós dois trabalhamos na mesma empresa júnior, a gente fez faculdade no mesmo lugar. Eu tô querendo entrar como estagiário nessa empresa, você toparia trocar uma ideia comigo? Aí, cara, na hora eu me senti super motivado a ajudá-lo, mandei algumas dicas do processo, mandei artigos para ele ler e ele acabou conseguindo entrar na empresa. Então foi bem legal. Isso seria a rede fria. A lista quente, na minha opinião, é o melhor dos mundos, tá? Basicamente, são vagas listadas oficialmente, né? Só que ao invés de você entrar num site tipo Gupy e ficar aplicando para várias vagas, mandando um currículo, a lista quente ela é ao contrário. É o seguinte, você tem o seu, por exemplo, seu LinkedIn, seu perfil. A gente vai aprender na quinta-feira que o LinkedIn funciona igual o Google, igual redes sociais, na qual você tem uma série de palavras-chave que te ranqueiam bem. E aí os recrutadores eles fazem pesquisas usando uma ferramenta de busca do LinkedIn para entender quem são as pessoas que melhor combinam com as vagas. E já aconteceu comigo várias vezes
de eu estar de boa, abrir o meu LinkedIn e tinha mensagem de recrutador, olha, a gente gostou do seu perfil, queremos marcar uma entrevista. É, isso é muito bom, porque normalmente as melhores vagas estão nesse grupo e normalmente é, você não tem que fazer nada, né? Quer dizer, a gente vai aprender aqui como se preparar, como descobrir exatamente quais são as palavras-chave certas para estar bem posicionado nessas vagas. E a lista fria é a selva, é exatamente o que a gente falou. Acho que é o que normalmente todo mundo procura, que é, putz, tem uma vaga para um estágio num banco, e aí eu vou lá e mando igual outras 1.000 pessoas. Todas elas são importantes, tá? Aqui a gente vai aprender a trabalhar com as quatro paralelamente. Aí, entrando um pouco mais no detalhe, então a rede quente, a gente já falou, pode ser chefes, colegas, professores. Normalmente tem uma taxa de conversão mais alta, é um pouco mais direto, né? A pessoa já te conhece, a pessoa já tem uma relação com você. Esse aqui é a famosa indicação, tá? Depois a gente vai falar da rede fria. Então, a rede fria normalmente ele não vai gerar uma indicação, mas vai gerar uma pessoa que pode te ajudar, pode estender a mão, pode te dar dicas. Vários dos processos seletivos que eu fiz, eu entrei em contato com pessoas, pedi dicas, perguntei como é que foi o processo. Isso é muito bom para falar com alunos da faculdade, né? Pessoas que se formaram na sua faculdade. E aqui, parecido com essa ideia de você ser indicado, só que normalmente não é uma indicação tão direta, normalmente é mais umas dicas. Às vezes a pessoa pode falar assim, olha, na minha empresa não tem nada, ninguém contratando, mas eu sei que tem uma outra, posso te apresentar as pessoas, tá? É, Depois a gente vai falar da lista quente, acho que eu falei bastante, né? É muito importante a gente saber usar os keywords, tá? Então a gente vai na próxima reunião a gente vai usar o chat GPT para pegar várias descrições de vagas de emprego e fazer como se fosse uma mineração dessas keywords, tá? E aí a gente começa a falar um pouco de narrativa também, aonde eu tô, onde eu quero chegar. Isso conecta muito com as atividades que a gente fez na semana passada. E por fim, a lista fria, né? São os agregadores de vaga. Normalmente tem baixa taxa de resposta, mas normalmente quando a gente tem pouca experiência, quando a gente está procurando estágio, esse acaba sendo o principal. E aí, eventualmente, quando a gente for entrar nisso, a gente vai falar muito sobre otimização do currículo, usando essas mesmas palavras-chave, é, e tentar de alguma forma otimizar esses processos, né? Putz, eu vou tentar reaproveitar o máximo possível o mesmo template de currículo, mas fazer alguns ajustes para cada vaga. E aqui a gente vai entrar agora no tópico 2. A gente fechou aqui essa descrição de quais são os tipos de vaga e vai falar sobre o LinkedIn não como um currículo online, mas como ferramenta estratégica. E aqui a palavra-chave é conexões, tá? Então, todos os quatro tipos de vaga se conectam com o LinkedIn de alguma forma. Seja da gente fazer as conexões, da gente encontrar as pessoas, da gente posicionar nosso perfil, ou até nos próprios processos da selva ali, de lista fria, a gente acaba sempre botando links no nosso LinkedIn. Então, até quinta-feira, a gente vai fazer uma tarefa mais prática. A gente vai criar um perfil do LinkedIn, que não tiver. Só que tem um modelo específico que eu queria que vocês seguissem, tá? Eu fiz um post no Instagram sobre como fazer uma foto profissional, mas assim, a minha sugestão é não reutilizar uma foto que você já tenha. Vai para a parede, tira uma foto, tem uma iazinha que tira o fundo, siga esse padrão. É, a gente tem uma seção importante ali do LinkedIn, que é o headline, que é o que aparece ali embaixo do seu nome. A gente vai tentar, nesse momento, colocar um pouco de algumas palavras que surgiram na atividade anterior. Então, para onde eu quero chegar, qual que é o tipo de trabalho que eu quero fazer. E aí tem a seçãozinha lá do sobre também. Vamos ser bem enxuto agora. O objetivo não é perder muito tempo com isso. E a gente já vai começar algumas conexões iniciais. Então, basicamente, colegas de faculdade, professores, pessoas que trabalham, que a gente se conectou na vida pessoal. E a gente vai fazer um exercício aqui de pegar todas as empresas que a gente listou na atividade 10.5.0, na atividade da árvore de Natal, e vai tentar arrumar pelo menos umas 3 ou 4 conexões ali em cada uma dessas empresas. Tem uma chance grande das pessoas não aceitarem, tá? Mas aqui a ideia é só a gente se familiarizar um pouco com o LinkedIn, com a ferramenta e disparar os convites, tá?
E aqui a gente vai fazer o segundo exercício, depois que a gente finalizar o perfil, que é o primeiro post, tá? Então, não se assustem, não é nada demais. Aqui o objetivo não é viralizar, não é fazer um super post que vai gerar centenas de interações. Pode até acontecer, mas o objetivo é fazer um MVP. Entender como fazer um post, o que que as pessoas estão procurando, fazer um simples bem feito, tá? É, eu vou contar uma história aqui rápida, que é o seguinte. Quando eu me formei na faculdade, a gente estava no último ano, eu tinha um grande amigo que trabalhava no aeroporto do Rio, que era o Galeão. E ele se formou, ele escreveu um TCC sobre administração de aeroportos, e ele publicou um artigo no LinkedIn curto sobre, o tema era a sétima rodada de privatizações de aeroportos no Brasil, que ia entrar o Santos Dumont, acho que o aeroporto de Santa Catarina e mais um. E aí ele fez um artigo falando a opinião dele, o que que as grandes empresas deveriam levar em consideração se forem entrar no leilão. Só que, assim, mal sabia ele que esse post ia rodar todo o setor da aviação civil do LinkedIn. Então, uma semana depois, ele estava fazendo entrevistas de emprego, ele fez duas entrevistas, e as pessoas falaram assim, pô, você foi o menino que fez o post? Porque realmente foi um negócio que teve um alcance muito grande. Mas então eu vou passar aqui o passo a passo, tá? Basicamente, a gente vai fazer quatro passos, mas lembrando, a ideia é fazer algo simples, não perder muito tempo, só para a gente poder aquecer os motores. Beleza? Até aí, alguma dúvida? Por enquanto, não. Essa questão do post, eu achei interessante aqui no LinkedIn, né? Aí, eu participei do Itaú Carreiras, Legal. e aí eu fiz um post, né? A minha foto, a foto do evento, e deu um alcance muito grande. Tipo, as pessoas começaram a comentar mais, etc. Isso é muito legal, isso é muito subestimado. Acho que muita gente não tem visibilidade disso. E aí, a gente vai começar a direcionar os posts também, porque é muito comum no LinkedIn, né? As pessoas vão no evento, tiram foto, marcam a empresa, todo mundo comenta. Isso é bem legal. Aqui a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente, que a gente vai tentar, como se fosse um blog, assim, como se a gente fosse um influencer, e a gente vai tentar começar com um insight, né? Então, existe alguma coisa na minha área que, imagina que a pessoa que vai ler o seu post é o cara que vai te contratar, e aí ele vai virar e falar assim, essa pessoa sabe o que ela está falando. Então, eu trouxe algumas sugestões, né? Alguma tendência na minha área, ou eu posso pegar uma grande empresa do setor e comentar o resultado dela. Isso é muito legal, porque muita empresa bota resultado público. Todos os bancos, você consegue baixar um documento de, sei lá, 100 páginas sobre qual que é a estratégia da empresa, quais que são os resultados, tem muito número. Mudanças regulatórias. Mudanças regulatórias é bem interessante, porque normalmente é algo que os profissionais se interessam muito. É, por exemplo, nossa, eu trabalho na construção civil e vai sair uma nova normativa, ou eu trabalho com criptoativos e o Banco Central colocou uma nova regra sobre como declarar criptoativos. Então, normalmente esses são assuntos que as pessoas têm muita curiosidade, tá? E evolução de indicadores, como que o mercado está mudando, são algumas ideias, mas assim, não precisa se até a isso, tá? Qualquer coisa que seja relativamente simples e responda uma dúvida interessante sobre a área que você está querendo atuar. Por exemplo, os meninos, tem muita gente que está querendo trabalhar com obra, né? A construção civil foi algo que veio muito. Às vezes uma técnica que está surgindo em outro país, na China, que está entrando no Brasil, também é algo mais técnico, também seria legal. E é importante que seja algo que seja quantificado, tá? Porque aqui a gente vai tentar colocar um gráfico, alguma coisa assim. E agora, a segunda parte, depois que a gente define o tema e talvez uma pergunta central, é a gente só procurar uma fonte pública. Então, muito bom de achar dados públicos de empresa. Para quem não sabe, as grandes empresas, principalmente listadas em bolsa, elas têm obrigação de fazer a cada trimestre um release de resultados, né? Então, você pode pesquisar o nome da empresa e RI no Google. RI significa Relações com Investidores. E aí você vai conseguir acessar vários PDFs, planilhas, com muito dado aberto. Dados governamentais, IBGE, Bacen,
anel, e às vezes alguns matérias de jornais com números também são legais. Se você tiver muito travado, o ChatGPT pode ajudar a dar o direcionamento para uma fonte bacana. Depois que a gente já tem a nossa pergunta-chave, nossos dados, a gente vai para a parte 3, né? Lembrando que aqui, novamente, a ideia desse post é aprender como postar, é sair da inércia. É só você ter um templatezinho de um gráfico que você pode reaproveitar. É, Então, na parte 3 a gente vai criar um visual simples, tá? Eu vou disponibilizar para vocês alguns exemplos de como fazer um gráficozinho no Excel, alguma coisa que você bate o olho e você já vê o que está acontecendo. O Canva é muito bom para isso. Mas às vezes você não precisa nem de um gráfico. Se você colocar um número escrito assim, 300 mil, grandão, embaixo assim, novas vagas na área de X. Isso já é o suficiente para esse primeiro post, tá? Mas a ideia é que seja algo que alguém possa bater o olho, se informar, ver um número, ver uma linha de tendência, ver uma distribuição, é, e aí de fato escrever o post curto, tá? É, uma sugestão é dividir ele em 3 bloquinhos, né? Uma frase introdutória com o contexto, de fato a sua opinião e um fechamento leve. É, Pode usar o ChatGPT para isso, mas a minha recomendação é você fazer primeiro da sua cabeça, a base, tá? Então a gente vai ter que fazer isso até quinta-feira, tá? Então tem 2, 3 dias para fazer. A ideia é não ser nada muito complexo, tá? Se tiver dúvida pode me perguntar, mas pode ser algo trivial, algo simples, mas para a gente poder aquecer os motores, tá? E aí para fechar, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou mandar para vocês o link, desculpa, eu vou mandar para vocês uma planilha parecida com aquela que eu mandei semana passada, mas um pouco mais curta. Eu só vou precisar que vocês botem o link do post do LinkedIn que vocês fizeram, para eu poder ler e depois a gente comenta. Podem comentar ali fontes de dados, e aí vocês tiverem outros comentários ali, podem fazer. É, Na quinta-feira, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre estratégias um pouco mais direcionadas para aqueles 4 tipos de oferta de emprego que a gente falou. A gente vai fazer uma atividade prática na qual a gente vai usar uma IA para poder criar um perfil otimizado para os buscadores, tá? A gente vai ser um pouco mais direcionado nessa parte de criar conexões e a gente vai também pegar um templatezinho de currículo, tá? E essa parte de simulados de entrevistas vai ser depois, mas eu vou dividir o nosso grupo em pares e a gente vai fazer algumas simulações. Foi um pouquinho corrido, mas de conteúdo para hoje era isso. Eu vou parar a gravação para a gente poder falar um pouco sobre a última atividade. Então a gente vai abrir os perfis, a gente vai abrir o 1050. A gente vai falar um pouco sobre a árvore de Natal. Achei que foi muito legal. Parabéns para vocês. É, Então é isso, pessoal. Vou parar o compartilhamento aqui. Boa. Sara, como é que você está de horário? Eu tinha marcado até 2h40. Daqui a 3 minutos a reunião vai expirar. Mas eu animo de a gente ficar mais uns 10 minutos batendo um papo sobre o que você fez. O que você prefere? Olha, até tá ótimo o horário. Esse horário tá bom pra mim, essa semana. Boa. Mas você anima de ficar mais 10 minutos agora ou você prefere encerrar? Pode ser. Boa. Você consegue compartilhar? Você está com a sua planilha fácil aí? É porque eu tô num tablet, mas eu vou tentar, peraí. Não, tranquilo, eu consigo compartilhar qualquer coisa, tá? Ó, eu vou compartilhar, tá?
Tá vendo aí? Sim. Boa. É, na verdade, eu vou deixar até mais com você a palavra, assim, mas eu queria que você comentasse um pouco, assim, do seu estilo do MBTI, ou é NTJ, né? E era o comandante que você falou, né? Isso. E você já sabia essas coisas ou foi mais novidade pra você? Olha, algumas coisas eu já sabia por conta de me conhecer mais um pouco, né? Principalmente nessa parte aqui. Sou extrovertida, vejo que quando recebo uma tarefa eu gosto de tirar dúvidas Uhum. verbalmente, Essa eu então, gosto. e alinhar expectativas com a equipe. De fato, a maioria dos trabalhos que eu faço, seja em grupo ou no trabalho mesmo, quando eu trabalhava no Einstein, eu sempre tirava dúvidas referentes a alguma atividade que eu não sabia fazer, né, com a equipe, apesar de ter algumas desavenças, né, porque a maioria das pessoas, eu não gosto de trabalhar em equipe porque tem muita intriga e tal. E de fato, e uma coisa que uma professora minha, quando estava no curso de aprendiz, ela falou, né, que no trabalho a gente não tem amigo, Sim. apenas colega de trabalho. E sobre essa questão do LinkedIn é muito importante você ter, porque não dá para você ter, como é que fala? Colega de trabalho em rede social, né, no Instagram, Uhum. É meio doido isso. Twitter, TikTok. O LinkedIn é mais para isso mesmo, essa vida corporativa. Exato. Não, pior que é doido isso, porque eu já vivi os dois mundos, dois extremos, tipo, de ter todo mundo no meu trabalho no LinkedIn, no Instagram e de não ter ninguém. No final acaba sendo meio termo, acho que depende muito da cultura do lugar também. Tem lugar que incentiva mais, tem lugar que incentiva menos. Mas eu tô vendo aqui, eu achei legal, você colocou extrovertida, você comentou que você sempre tira dúvida, eu também tenho, intuitivo, né, como a gente percebe as coisas. Você é analítica, então você analisa logicamente os prós e contras das tarefas. Eu tenho um diferente de você, eu vou muito pela minha intuição, assim, nas tomadas de decisões. Eu acho que nesse quesito depende muito da atividade, né? Se for algo muito técnico, eu busco mais esse perfil analítico do que intuitivo. Uhum. E planejadora, né? Isso é legal também. Cara, isso é muito importante para você. Eu acho que para você se visualizar muito no mercado de trabalho também, né? Você falou muito da sua experiência no Einstein, e eu acho que esses dois que eu coloquei aqui como perguntas-chave, eu acho muito importante. Deixa eu ver aqui o que você colocou. Entendi que meu perfil tem facilidade para assumir posições de liderança, estratégia de longo prazo. Legal. Você tem dificuldade? Você já passou por isso? Lidar com a ineficiência dos outros, assim? Nossa, meu Deus, muito, 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 muito. Eu tinha uma colega no trabalho lá, né? Que ela, nossa, tipo assim, é porque no meu setor era operacional e administrativo. Tá. Os aprendizes chegavam, ficava mais na parte operacional, atendimento, e no decorrer, né, da sua competência, você se mostra eficiente, você vai para a parte administrativa, onde tem principalmente dados, a parte de dados, e-commerce, etc. Aí, no caso, ela era muito encostada, sabe? Uhum. Ficava a maior parte só sentada, não contribuía com o trabalho, etc. E eu ficava, meu Deus, me dava uma certa agonia. Aí tem uma amiga minha, que ela também é esforçadinha, ela começou a entrar, a conversar, né, com essa minha colega, e ela começou a ir na onda dela. Tanto Uhum. até que ela tinha recebido um chamado, né, da supervisora. Aí eu cheguei na surdina e falei com ela: Olha, Fulana, me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. E assim, recebi uma chamada na supervisora por conta disso. Fica Que marcado, né? isso? Se ela quiser, ela marca no sistema. Óbvio que era uma vaga, não é um estágio em si, era aprendiz.
Você estava como Porém, no estágio, aprendiz, né? eu acredito isso. Porém, no estágio, acredito que seja da mesma forma, né? Principalmente quando você está mostrando um relaxado, com eficiência. Boa. Não, legal. Acho que é legal ter esses históricos também. Vou passar aqui pro próximo, mas se tiver alguma outra coisa que você queira falar, você me fala também. Ó, vamos ver aqui, autoconfiante, legal, catalisador, entregador. Treinador eu tive também, esse eu tenho igual ao seu. Filomata também eu tenho. Teve algum desses que chamou mais atenção de você? Eles não têm uma ordem de prioridade não, tá? Calma aí, calma um minuto. Olha, o que me chamou a atenção foram dois, né? Entregador e treinador. Entregador faz sentido, né? Essa confiabilidade da entrega de trabalhos, né? Prazos no estágio e na faculdade. Já no treinador, eu achei interessante porque realmente casa com o meu perfil, né? Essa minha colega, que eu falei em específico, que eu dei um conselho para ela, quando eu saí do Einstein, ela falou, né, que eu fui meio que uma mentora para ela. Legal, Eu fiquei, nossa, legal, eu achei muito, caramba. legal. O entregador é tipo a pessoa que consegue executar as tarefas e entregar as tarefas, né? Isso. Legal. Eu acho que eu vou te propor, então, o que seria o catalisador? Deixa eu ver se você me Pelo mandou. que eu falei, Deixa eu entrar aqui no pelo seu. que eu anotei aqui, é meio que aquela pessoa que dá o pontapé inicial nas Ah, ideias. legal. Ele tem tudo a ver com o entregador, né? Tipo, a pessoa que puxa o bonde e ainda entrega o bonde no final. Ó, eu vou fazer uma proposta secundária aqui, não vai ser o foco, mas ao longo das próximas semanas, a gente pensar também num plano de ação para desenvolver essas duas habilidades aqui. É, um exemplo bom de. Você está de férias ou está de aula agora? As minhas aulas começaram hoje. Ah, legal, parabéns aí, o novo ciclo começando. Eu acho que esse do entregador, um exemplo bom de uma coisa que dá para fazer é o exercício que a gente está fazendo agora, né? De que você, por exemplo, você fez as entregas aqui, fez bem feito. É, E o treinador, minha sugestão seria você, ao longo das próximas semanas, observar pessoas aí na sua faculdade que são menos experientes que você. Pode ser calouro, pode ser alguém que está fazendo uma matéria que você já fez. Ou você faz curso de quê mesmo? É alguma coisa de tecnologia, não é? Ou dados? Isso é o interdisciplinar, que é o bacharelado interdisciplinar Ciência e Tecnologia. Alguma tecnologia que você já domina e ficar atenta para ver se você consegue achar alguém que você consegue ajudar a pessoa e tal. Não precisa desesperar, não, mas se tiver alguém ali com a faca e o queijo na mão para ser apoiado em algo, eu acho que é uma boa oportunidade de treinar essa atividade. Eu vou te contar que eu comecei a dar mentoria por causa disso, porque eu sabia que eu tinha essa característica e queria desenvolver, ajudar outras pessoas e tal. E eu acho que isso
Foi muito bom ter feito na mentoria, porque hoje no meu trabalho eu sempre viro para tipo os estagiários, pro pessoal mais júnior e vou tipo dando uns toques, ensinando. Eu acho que isso virou algo muito forte da minha personalidade assim. Mas legal, gostei. Parabéns aí pelos pontos fortes. Achei super legal esse daqui. Uma coisa que eu reparei é que vou pular aqui para a árvore de Natal. Eu vi que tinha meio que duas coisas rolando em paralelo, né? Tinha a questão das artes que ia subindo e tinha a questão de tipo, uma carreira mais em dados, consultoria, e tinha carreira. Calma aí, deixa eu ir nas luzes que vai ficar mais fácil, né? Liderança de projeto de inovação, atuação em posições profissionais de teatro musical e gestão em health techs. Eu acho que a 3 e a um elas estão meio conectadas, né? Tipo Tech Lead, PM. E aí você me corrige se eu estiver entendendo errado. Mas eu entendi que a 3 e a um estão bem conectadas. Ela seria meio que no mesmo, na mesma atuação, você estaria como um tech lead, provavelmente na indústria da saúde. Ou não necessariamente. Olha, eu pensei justamente um- uma combinação entre a parte de dados com a saúde. Eu estou fazendo, né, uma iniciação científica, que é a análise de eletroencefalogramas, com o objetivo de detectar, né, a doença do mal do Alzheimer de forma precoce. Entendi. Aí, as duas áreas que trabalham nessa iniciação científica é a área de dados e a área da neurociência. E na parte de artes é porque, assim, eu me identifico com uma pessoa muito, tipo, eu quero só viver na parte de dados. Tá. Eu posso ser uma cientista de dados, mas eu também posso ser uma atriz, né? Legal. Que fica entrando nesses dois mundos. Aí eu fico pensando às vezes, porque assim, quando eu fiz a entrevista na parte, a etapa final com o gestor, lá naquela vaga do Itaú, eu fiquei em dúvida, porque assim, eu falei sobre essa minha parte na área de dados, esses trabalhos que eu já fiz ou faço, e também falei como é que fala? Eu falei também sobre essa minha vida mais artística, né? Fazer teatro, atuar em coro, e essas coisas assim. Legal. Aí eu fiquei pensando, será que foi algo negativo? Será que isso foi algo negativo que me fez perder a vaga? Eu fico pensando, sabe? Porque é assim, eu tenho esse lado artístico, mas meus parentes, a minha família, sempre foi muito negativo quanto a isso. Aí eu Uhum. fico pensando, será que foi algo negativo? Aí fico naquela cabeça. Olha, eu acho que pela minha experiência, eu acho que provavelmente não foi algo negativo. Até porque, por exemplo, eu sou muito do forró, eu sempre falo, comento. Mas eu acho que para esse exercício que a gente está fazendo de 2 semanas, a minha recomendação seria a gente focar no outro lado da moeda, nessa parte mais de PM, mais de tech lead e na indústria health tech. Mas não, tipo assim, nesse exercício a gente foca nisso, mas na sua vida você vai com certeza florescer esse lado, né? É, eu não sei se eu falei, mas eu trabalhei muito na área da saúde. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, como consultoria, né? Mas eu tava, os clientes eram indústria farmacêutica, plano de saúde, é, gestão hospitalar, e é uma área bem legal, tem muito dinheiro rolando. Eu super colocaria assim, se você tiver uma lista assim de para quem você quer se conectar, colocar esses três que eu falei. Tem muitas movimentações de mercado rolando agora. Consolidação, né, de grupos hospitalares, plano de saúde juntando com provedores de saúde. É, e eu não sei o que que você está pensando em fazer dessa atividade que eu propus do post, mas eu acho que tem muita coisa legal rolando de tendências na área da saúde. Se você conseguir conectar com dados, assim,
Tipo, não precisa fazer nada complexo agora, mas um gráficozinho, assim, mostrando alguma tendência de M&A. Sabe o que é M&As? É quando uma empresa compra outra, ou tipo, quais são os modelos de negócio que estão emergindo em planos de saúde, ou tipo, IA aplicada a tipo predição de Alzheimer também. Esses temas aí eu acho que vão ser bem legais. Eu acho que se você escrever um post assim muito simples, um parágrafo, um número, e esse negócio vai ser um ótimo começo, seria a minha recomendação.